Obrigado pela presença de todos e todas. O Banco do Brasil apresenta Desencapando o Fio, Tecnologia como Arte ou Vice-Versa, com Paola Barreto. Esta é uma ação do programa CCBB Educativo em Casa, que desde o início de junho vem produzindo conteúdos virtuais de arte e educação para diversos públicos. Vocês podem acompanhar nossas ações pelas redes do CCBBs e pelo site www.ccbbeducativo.com. Eu sou Matheus Mesquita, faço parte da equipe do programa e vou mediar nosso encontro nessa noite de quinta-feira. Inicialmente, gostaria de apresentar a nossa convidada. Obrigado, Paola. Paola Barreto é artista e pesquisadora e, desde 2017, professora de Artes, Estéticas e Materialidades no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, na UFBA, onde coordena o laboratório Balaio Fantasma, também chamada de AK Paoleb ou Doutor Fantasma. Com pesquisas na interface entre vídeo-intervenção, cartografias afetivas e práticas de cidadania, sua produção prática e teórica atua em territórios físicos e simbólicos que resistem a processos de invisibilização ou apagamento. A proposta dessa fala é traçar um percurso onde a arte pode ser entendida como modo de invenção tecnológica, aparatos e processos. Nesse percurso, desenhamos uma espécie de variantologia das histórias da tecnologia, apresentando, além de uma estética, uma ética que busca reparar lacunas e faz emergir contextos para novas imaginações políticas. Desenvolvemos, assim, um argumento crítico, situando a arte como campo estratégico para a criação de imaginários e relações entre humanidades, tecnologias e naturezas. As perguntas sobre a palestra da Paola podem ser enviadas através do nosso chat, e ao final da apresentação a gente tem um tempo disponível para que ela possa respondê-las. Uma boa noite a todos nós. Muito obrigado, Paola. Agora é contigo. Obrigada a vocês. Obrigada, Matheus, pela apresentação. Samantha, Edu, que estão aqui nessa sala comigo. É uma alegria, eu agradeço o convite. Agradeço a Jaca por estar fazendo parte dessa série de webinários. Então, assim, como artista, pesquisadora, educadora, é um grande prazer também compor, né, essa biblioteca de pensamento sobre arte e tecnologia que vocês estão consolidando aí junto ao CCBB. Obrigada. Agradeço também a presença de todas, todos que nos assistem agora online, ao vivo. Toda vez que a gente entra ao vivo, eu fico me questionando sobre esse ao vivo, se é live mesmo, né? Enfim, uma divagação aqui agora enquanto as pessoas ainda estão entrando, mas que de algum modo aponta para o tipo de exercício que eu gostaria de propor aqui, que é da gente desnaturalizar alguns hábitos e vícios de linguagem que a gente tem, que a gente incorpora a partir dessa presença massiva e constante das tecnologias de comunicação nos nossos processos de relação, invenção, nos nossos afetos. Então, eu com uma colega que é a Laura Sami, que é uma artista da dança do Rio, a gente fez um encontro remoto assim também, que a gente não conseguia chamar de live, a gente chamava de dead, falando que era uma espécie de, nós nos sentíamos como umas mortas-vivas, assim, né? Nesse constante exercício de estar conectados, nos comunicando através dos computadores, dessas câmeras, né? Dessas webcams, e de como que seria possível a gente tentar estabelecer realmente uma relação vital através desse circuito que, de algum modo, nos mortifica bastante também, né? Então, eu vou conversar hoje essa imagem do fio desencapado, né? Que é uma imagem de muita energia e de faíscas também que são ativadas quando certas superfícies são colocadas em fricção, e pensar isso não apenas como uma imagem poética ou metafórica, mas como um modo de investigação das nossas relações com a tecnologia e como que, através de um pensamento da arte, a gente pode vitalizar isso, né? De fato. Então, essas são as palavras iniciais. Arte e tecnologia, né? Eu trago uma perspectiva crítica aqui, que é o que Matheus já apresentou no resumo que a gente compartilhou com vocês. Uma perspectiva que eu venho desenvolvendo na Universidade Federal da Bahia, onde eu
dou aula na graduação e na pós. Nós temos uma área de concentração para a nossa graduação, que é um bacharelado interdisciplinar em artes. Então, a gente já tem um tipo de abordagem, metodologia e pedagogia voltada para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em artes, que se constitui dentro de um eixo transdisciplinar, né? Eu gosto de chamar de transdisciplinar, ainda que o nome oficial do nosso bacharelado seja interdisciplinar, mas de modo a gente não pensar a arte apartada das humanidades e das ciências, né? E dentro do nosso bacharelado interdisciplinar em artes, a gente tem uma área de concentração em arte e tecnologia. Tenho alguns colegas que desenvolvem esse trabalho lá comigo, gostaria de nomeá-los aqui também, agradecer a eles, porque acredito que essas reflexões que eu compartilho aqui são também fruto das nossas pesquisas e das nossas colaborações como artistas e como docentes. Então, é o professor Cristiano Figueiró, um artista sonoro, talvez vocês conheçam, a professora Carla Brunet, artista também, professor Ivani Santana, artista. Então, já dentro dessa perspectiva desses artistas, etc., que são artistas, pesquisadores e propositores de metodologias para abordagens críticas e inovadoras do que possa ser entendido como arte nesse nosso contexto, né? Sobretudo nesse contexto pandêmico, onde as tecnologias vêm sendo cada vez mais fortemente convocadas como formas de manter as nossas conexões possíveis, né? Dado o isolamento, nós temos debatido bastante sobre o papel da tecnologia e da arte como eixos norteadores dentro desse pandemônio, por assim dizer. Então, agradeço aos colegas da área de concentração de arte e tecnologia e também muito aos estudantes. Vou começar a passar os slides aqui também, porque acredito que muitas das provocações que eu vou partilhar aqui com vocês, são provocações nascidas de debates e desenvolvimento de trabalhos que a gente tem construído coletivamente. Então, eu, desse modo, peço licença aos meus mais velhos e aos meus mais novos, meus colegas de pesquisa e de produção e de criação, para trazer para vocês aqui essas ideias e esses fios desencapados, né, que a gente vai começar a destrinchar um pouco agora. Então, assim, como uma forma de condensar um pouco essa pequena introdução, onde eu contextualizo de onde eu venho, né, eu trago essa imagem de um trabalho que nós realizamos no ano passado lá, uma pesquisa de iniciação científica, que foi o transplante de subjetividades, e que é um trabalho de projeção mapeada em um tecido que se movimenta o tempo inteiro. Depois a gente pode compartilhar com vocês um pequeno vídeo que a gente tem aqui do trabalho, mas a minha ideia agora é mais procurar, através da minha fala e do meu discurso, ativar algumas partículas de imaginação de vocês também. Então, esse trabalho do transplante de subjetividades, ele procura, numa aliança com videoprojeção, software de VJ e videomapping, e uma performance que é realizada por Lucas Lima, o Peri, que é esse que aparece aí na imagem, criar uma estrutura onde a gente consegue vestir a pele do outro, fazer uma espécie de intercâmbio de subjetividades, usando a imagem como um vetor, e esse tecido que parece ganhar uma espécie de vida própria como uma membrana que faz possível esse transplante acontecer. Então, trago esse exemplo porque ele procura associar algumas ideias médicas ou científicas, e aí a gente faz isso tudo também com bastante liberdade, né? Invocando imagens consolidadas no imaginário já assim, mas
procurando subvertê-las através de um processo que associa diversas formas de criação. E isso acontece também no sentido da gente tentar, de algum modo, trabalhar a tecnologia em associação com o corpo. Muitas vezes a gente, o senso comum, sobretudo, se aproxima da tecnologia como de uma ideia de distanciamento dos corpos, distanciamento da natureza, distanciamento da materialidade, né? Então, no percurso que eu vou traçar aqui com vocês, eu vou trazer a ideia e a noção de materialidade como um eixo central, que é a partir da materialidade dos corpos, sobretudo, que a gente pode fazer tremer um pouco a noção de tecnologia comumente associada a processos digitais, eletrônicos, virtuais, né? Pensando a tecnologia dentro de um escopo que está muito associado a dispositivos desenvolvidos dentro de um pensamento industrial, corporativo, capitalista, moderno, colonial, né? Então, retomando aqui um pouco, eu fiz essa... Deixa eu só voltar aqui. Tem umas notas aqui para não me perder demais, porque eu vou tergiversando. Depois Matheus vai ajudar aí com as perguntas. Então, as pontas que eu deixar soltas dos fios desencapados, a gente vai ter oportunidade de, na parte de perguntas, trançar melhor. Então, agora... Pronto. Então, eu vou estruturar essa fala, então, em dois momentos que não são díspares, eles vão se entrelaçar o tempo todo, que são essas provocações e esses pensamentos articulados com algumas referências de possíveis histórias da tecnologia e trabalhos que a gente vem desenvolvendo e como nessa trança entre o pensamento e o trabalho, a gente vai formular essa ideia dessa arte que é tecnologia e dessa tecnologia que é arte, né? Pensando na importância de, sem perder as dimensões particulares de cada um desses campos, como se constituem historicamente, compreender que essa própria constituição dos campos, apartadamente, com seus sistemas de validade e suas próprias hierarquizações, essas decisões elas incidem também nos nossos modos de vida. Então, pensar a arte como tecnologia ou tecnologia como arte já implica em questionar essas divisões entre uma tecnologia que costuma ser compreendida dentro de um âmbito da ciência e uma arte que costuma ser compreendida dentro de um campo da sensibilidade, aonde talvez a tecnologia não fizesse parte, né? E cada vez mais a gente tem prestado atenção na necessidade de pensar em tecnologias sensíveis ou em pensar a própria ciência e o próprio pensamento científico como um campo de invenção, um campo de imaginação, um campo de produção de subjetividades. Então, eu gostaria de chamar, sobretudo, a atenção para essa cisão, que é uma cisão moderna, né? Uma cisão que se presta a um projeto moderno, iluminista, colonial e capitalista, né? De separação desses regimes de sensibilidade, aonde arte e tecnologia se situam em pontos distintos. E é o que permite que hoje a gente esteja arte e tecnologia, né? Estamos aqui na defesa desse campo, né? O Jaca trabalha com esse conceito de arte e tecnologia, assim como nós lá também. Mas como que a gente pode dar um passo atrás, um pulo para trás, né? E pensar isso quase como um pleonasmo, né? Arte e tecnologia. Já que tecnologia é arte é tecnologia. Enfim, é a provocação que eu estou tentando trazer e que eu espero desenrolar aqui com vocês. Isso se dá com várias contradições também, né? Mas eu acho que é importante a gente incorporar a contradição também como um método, entender que se trata
eu trouxe até um trechinho daquele Tom Zé, né? Da música do Tom Zé, do Eu Tô Confundindo para Me Explicar, porque eu acredito que mais do que a gente esclarecer e colocar a limpo, né, que são ferramentas também iluministas desse pensamento baseado numa ideia de não contradição ou numa ideia de clareza e retidão, aqui a proposta é a gente pensar por caminhos mais tortuosos, onde a gente vai e volta, né? O fio está desencapado, o fio não está encapado, a gente está com esse fio desencapado abrindo a caixa preta, e não apenas dos aparatos em si, das ferramentas em si, mas do pensamento que possibilita o uso dessas ferramentas, né? Então, esse slide que eu deixei aí um tempinho agora é uma imagem que eu utilizei num texto que eu escrevi para um livro, um texto curto que chama Microarqueologia Sonora, onde eu trabalho já essa ideia do desenvolvimento tecnológico e artístico, se a gente pensa na indústria fonográfica, né, ou na própria indústria audiovisual, como pautado por certas noções de progresso, de controle e de assujeitamento de povos, culturas e natureza, né? E como um sistema também de validação. Então, como a tecnologia é compreendida como uma ferramenta desse projeto de expansão imperial. E aí eu acho que a gente poderia citar aqui, por exemplo, o Paul Virilio, né, que é um pensador do cinema e da velocidade, da aceleração, que tem uma reflexão sobre as tecnologias de guerra, as tecnologias militares e o desenvolvimento do cinema. Então, a gente tem aquela imagem, por exemplo, do fuzil cronofotográfico, que é uma imagem muito forte, mas a gente tem também a obra do Harun Farooq, esse realizador alemão, né, que tem sido bastante estudado ultimamente, que aponta já para essas relações complicadas entre os aparatos de produção audiovisual, os microfones, as câmeras, esses instrumentos de registro e captura, e o seu uso por tecnologias de controle e de vigilância. Então, para ter em mente, para ter no horizonte essa origem, essa possível origem, essa possível genealogia, esse possível caminho entre as tecnologias que utilizamos também nas artes, né? Mas que se originam dentro desse discurso do progresso, dentro de um projeto de dominação, né? E que entendo que agora, nesse ano de 2020, nesse momento histórico que a gente está vivendo, com uma série de movimentos de reparação, reescrita, e que é resultado de muita luta e muita combatividade, né, dos grupos marginalizados por esses sistemas hegemônicos, a gente está começando a pensar nessa possibilidade de reversão e de reutilização dessas ferramentas, dessas tecnologias, não a serviço de um assujeitamento, mas a serviço de um empoderamento, de uma liberdade, né? E aí talvez soe um pouco utópica essa minha fala, mas entendo que até essa nossa conversa daqui é parte disso. Muitas conversas que a gente vem tendo e muitas ocupações que têm sido feitas desses espaços institucionais, tradicionalmente excludentes, e que começam a incluir esses outros discursos, né? Então, eu entendo que a possibilidade da gente repensar o modo como a gente olha para a tecnologia e repensar esse modo a partir da arte, ele vai muito além de trabalharmos com câmeras ou com computadores ou processos criativos assistidos por computação, né? Não estou minimizando isso, é claro, trabalho com isso, e vamos falar mais sobre isso ao longo da conversa, mas
estou chamando a atenção para o fato da gente pensar na tecnologia mais como uma imagem de mundo. Uma imagem de mundo e de como, dentro dessa ordem de mundo, certos processos de subjetivação e de sensibilidade são mascarados ou inferiorizados, né? E, com isso, outras tecnologias apagadas. Então, digo isso para que a gente possa introduzir... Eu vou pular esse slide, porque eu acho que talvez valha mais a pena eu ir para isso, depois, se for o caso, eu volto. Eu me antecipei um pouco aqui no que eu tinha pensado em partilhar com vocês. Que trago esse trabalho, que é um trabalho do Mestre Didi. Mestre Didi é um artista e sacerdote da Bahia. Tem várias obras dele no Museu Afro. E trago esse trabalho porque Mestre Didi apresenta seus trabalhos também como ferramentas, uma vez que é um sacerdote, e esses trabalhos são ferramentas de conexão. Então, se a gente tem uma possibilidade de traçar uma história da arte mídia baseada muito nos artefatos eletrônicos, né? E aí eu sei que Lucas Bambosi esteve aqui antes de mim no webinar, e eu fico grata por isso, porque imagino que ele, ao fazer o percurso de sua trajetória, tenha partilhado suas referências também, e a trajetória de Lucas me informa muito também, é um colega querido, um artista que eu admiro bastante. Então, acredito que essa história da arte mídia é bastante articulada aos processos eletrônicos, esteja já bem traçada. Eu trago apenas essa imagem do TV Buda, esse trabalho do Nam June Paik, para introduzir um possível pensamento de uma história da arte mídia que não esteja apenas pautada pela mídia entendida através do processo tecnológico possibilitado pelo advento do domínio da eletricidade ou da eletrônica ou dos tubos catódicos, né? Então, eu trago esse trabalho do Nam June Paik porque é uma poética onde há a presença do tubo, da televisão, mas o trabalho se complementa dentro de uma ideia de contemplação, de uma ideia de conexão que excede essa mídia compreendida nesse aspecto puramente tecnológico, num sentido como eu poderia dizer isso, ocidental, dentro dessa trajetória que eu tracei aí, desse progresso linear. Então, o trabalho que eu escolho dessa história de arte mídia, que é a TV Buda, para mim ele aponta para a questão da materialidade. E aí eu gostaria de pensar uma história da mídia a partir da noção de materialidade e de como que a materialidade se constitui numa atitude de contemplação e de observação nesse trabalho aqui. E aí, por isso, eu faço a ponte com o trabalho de Mestre Didi, que poderia ser pensado como um trabalho de arte mídia, porque ele também estabelece possibilidades de conexão com um objeto, que é um objeto midiático também, na medida em que ele está fazendo uma intermediação entre mundos. Então, aí a gente pode pensar a mídia aí como um campo expandido, essa membrana, essa ideia daquilo que faz possível uma comunicação entre polos, né? A mídia como um médium, que é uma imagem que eu gosto de trabalhar bastante, e que quando a gente se volta para essa aurora das tecnologias de comunicação, informação, né? Com o telégrafo, o próprio cinema, o advento dessas invenções que foram conhecidas como novas tecnologias desde o século XIX, né? Desde o século XIX surge essa ideia, as novas tecnologias, né? Que é o cinema, o telégrafo, o telefone, a própria ideia de televisão surge aí, apesar da televisão surgir depois. Muitas das invenções que foram possibilitadas ao longo do século XX
elas nascem dessa aurora aí no século XIX, onde a noção de medialidade estava muito próxima da noção de mediunidade também. Então, isso é quando Matheus me apresenta como também Doutor Fantasma. Eu trabalho bastante essa ideia das fantasmagorias e das mídias entendidas como uma chave possível de comunicação entre mundos. E aí, comunicação entre mundos, através de uma materialidade, pressupõe muitas esferas de comunicação. Então, falando um pouco mais sobre os apagamentos, né, que é uma das figuras assim que eu trouxe nesse resumo, como que a gente pode reparar lacunas numa história da mídia, se a gente quiser fazer uma história da mídia que não seja apenas tributária, né, de uma linha reta que nos conduz através do século XX até a internet, né, e uma ideia que está sempre à nossa frente, uma invenção que vai nos superar ou nos redimir, né? Essa ideia de progresso, essa ideia de futuro, ela também está muito associada com essa noção da tecnologia que nos empurra sempre para frente, né? Sempre para frente, sempre para frente. Então, esse trabalho das fantasmagorias negrofemininas é um trabalho, esse conceito da fantasmagoria negrofeminina é um conceito da Rebeca Carapiá, que é uma egressa do BI, uma artista que está até agora com uma exposição na Galeria Pivô, eu acho que já acabou, está numa Galeria Leme, eu acho que ela está agora. Mas a gente começa a desenvolver um trabalho num território de Salvador, que é a Barroquinha, que a Barroquinha é uma igreja que fica numa parte mais baixa da cidade, assim, se desce uma escada, mas na parte alta você tem um cinema lá que funciona agora, que é o Cine Itaú Glauber Rocha, que antes ele se constituiu ali como um cinema no começo do século XX e que, na verdade, ele faz parte de um projeto, o cinema e toda a reforma desse centro histórico ali da cidade, no entorno da Praça Castro Alves, eles são resultado de uma reforma urbana que vem com um projeto higienista de retirada de certas populações de origem africana que viviam naquele lugar e que tinham ali um espaço de culto também. A Igreja da Barroquinha, que fica logo abaixo, é uma igreja onde se tem notícia de que foi fundado o primeiro candomblé de Queto do Brasil. Então, é um espaço onde, nesse terreno adjacente à igreja, onde funcionava esse terreiro originalmente, hoje funciona um estacionamento, então a gente tem um apagamento aí também na ocupação do espaço urbano, mas eu trago esse exemplo aqui porque a chegada do cinema nesse território e a reforma do espaço para que possa atender a uma lógica do espetáculo, de uma cidade espetáculo, para a gente falar um pouco com os conceitos que a gente usa hoje, quando a gente está se referindo a processos de gentrificação. Ela traz o cinema como uma novidade de Paris, que vai, de algum modo, mascarar hábitos culturais que faziam parte desse lugar e desse território, retirando certas pessoas desse lugar. Então, eu tinha uma pesquisa que talvez, enfim, alguns conheçam, meus estudantes que estiverem aqui, ou pessoas que já conhecem um pouco do meu trabalho, que era o Cine Fantasma, que é um trabalho de recuperação das memórias dos cinemas abandonados ou demolidos nas cidades. Então, eu sempre tive muito relacionada a essa memória dos cinemas, né? Eu fazia uma arqueologia desses cinemas. E aí, quando eu chego a Salvador, através de um trabalho com os estudantes, eles falam, sim, ok, o cinema acabou, mas o que tinha antes que o cinema contribuiu para que acabasse, né? Como que nessas camadas de esquecimento, o que vai ficando soterrado para baixo, né? Então, como a gente pensar uma história das aparições, ou uma história das fantasmagorias, ou uma história das conexões mediáticas, ou uma história das tecnologias de conexão, que comece antes do cinema.
ou aonde o cinema seja problematizado também. Então, enfim, esse trabalho fala disso um pouco. Ele resultou tanto numa intervenção, uma videointervenção no espaço da Barroquinha, quanto numa caminhada sonora que a gente fez percorrendo o circuito que vem desde as ruas dali de baixo, da Baixa do Sapateiro, em direção à Igreja da Barroquinha. Eu vou deixar o Tom Zé aqui um minuto, enquanto eu me... Não sei se tem perguntas já, Matheus, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu tinha colocado um relógio aqui para me guiar, mas eu não vi quanto tempo passou. Então, tá. Então, eu vou na minha aqui. Podem, por favor, escrever aí no chat, para alimentar nossa conversa final. Pronto. Então, eu queria dizer também, assim, eu citei meus colegas e citei meus estudantes, mas queria dizer também que eu estou bastante mobilizada por duas conversas que eu assisti essa semana. Uma foi da professora Denise Ferreira da Silva, que fez uma aula inaugural do programa de pós-graduação em artes da UF, chamada Corpus Infinitum, onde ela trabalha uma ideia de vibração. Então, acho que ela propõe ali um pensamento da materialidade que pressupõe esse corpo vibrátil. E aí, essa é uma imagem que é muito forte para mim, também no meu trabalho, também nessa pesquisa fantasmagórica, de procurar ver essas camadas ocultas, mas ainda latentes nos espaços, e como que, através de processos tecnoafetivos, por assim dizer, tecnoestéticos, a gente pode fazer aparecer, fazer surgir, mas entrar em diálogo com essas potências adormecidas ou obscurecidas, ou, enfim, que permanecem em resistência, né? Então, queria trazer essa imagem do Corpus Infinito aqui da professora Denise, e também uma conversa que aconteceu entre a Gisele Beigelman, que é professora também, eu só citando professores, né, mas são colegas, artistas e pesquisadores que têm empreendido reflexões relevantes no sentido da gente ressignificar o modo como a gente opera com certos conceitos, porque entendo que a arte também é um campo de produção de conceitos, né? A arte é um espaço não apenas de criação de objetos artísticos, né? Ou produtos que a gente pode nomear como objetos, mas campos conceituais que permitem essas novas imaginações políticas, sempre imaginando mundos mais plurais, mais justos, mais solidários, e é algo que me parece capital nesse momento, né? Então, vejo com alegria as curadorias múltiplas que têm surgido agora, procurando trazer para a arena também, e isso através de também muita luta e muito embate, né? Essas epistemes ocultadas. E aí eu vou trazer depois aqui um comentário também de outros artistas sobre isso. A conversa segunda que eu disse que inspira bastante também é a conversa entre Gisele Beigelman e Ernesto Orosa, que é esse designer cubano, que fala de uma desobediência tecnológica, né? Ou de uma arquitetura da necessidade. Então, dessa importância da gente não se assujeitar a um discurso tecnológico que, de algum modo, nos aliena ou nos alija dos processos de direito à vida, em última instância, em alguns casos, né? Mas da gente pensar a tecnologia como um campo de invenção. E aí, nesse sentido, a desobediência, né? Porque... E aqui eu trago agora uma ideia do Flusser, que é uma ideia interessante também,
da necessidade de nós nos tornarmos programadores e não funcionários das tecnologias, né? Da gente não operar de acordo com um programa que já está inscrito no processo tecnológico, que seja, mas da gente conhecer esse programa e subverter esse programa. Ou acolher esse programa, se for o caso, mas a gente não estar a serviço de um discurso que pode ser que não nos atenda, né? E a tecnologia, às vezes, ela é muito capciosa, assim, no sentido de desse projeto de progresso, desse projeto de futuro, que vai deixando pelo caminho as obsolescências, né? E aí eu vou voltar, talvez estivesse fora de ordem, essa imagem. E aí, quando a gente fala de materialidade, a gente tem também hoje um campo importante de ecologia de mídias, que é também informado pela ideia da materialidade da mídia, da importância da gente compreender que a imagem da tecnologia apartada da natureza não se sustenta na medida em que os aparatos tecnológicos são produzidos a partir de extrações minerais, processos de desmineralização da água, processos de separação de componentes que na natureza estão juntos, enfim, é um caminho que impacta o meio ambiente, impacta as populações que reciclam esses lixos, é uma organização mundial também do trabalho, dentro dessa lógica, onde existem grupos que estão desenvolvendo as tecnologias, grupos que estão fornecendo as matérias-primas para que essas tecnologias possam ser desenvolvidas, e grupos que estão reciclando o lixo nas condições mais insalubres possíveis. Isso é uma imagem de uma província chinesa que, contra as leis internacionais, tem reciclado o lixo eletrônico de outros países, né? Enfim, é uma situação complicada. Pode parecer que eu estou derivando, né? Mas eu acho importante a gente ter essa dimensão da complexidade da demarcha tecnológica dentro do nosso sistema global, de como ela se distribui de uma maneira desigual, né? Para a gente não cair em certas utopias que não cabem mais, né? Mas com isso eu também não estou fazendo uma fala tecnofóbica. Eu estou problematizando e trazendo esse prisma, né, com muitas entradas e muitas saídas. Isso faz parte de desencapar o fio. Eu li essa semana, ainda nessa conversa sobre materialidade, uma notícia sobre a crise no Chile econômica. O Chile é o maior produtor de cobre do mundo e a gente está agora com uma questão que o preço do cobre disparou. Ele já vinha crescendo, mas parece que com a pandemia isso se intensificou, porque a nossa demanda por conexão cresceu, como todo mundo sabe. E o cobre é o componente que está no interior dos fios, que fazem parte dos nossos aparelhos eletrônicos, da nossa eletricidade. E fiquei refletindo sobre isso, né? Tem algumas visões catastrofistas de que o cobre vai terminar. E eu tenho esse trabalho, que é um trabalho de um objeto especulativo, que é esse boneco, que eu fiz uma espécie de rádio com ele. É uma bobina de cobre, então eu utilizo essa matéria, o cobre, para fazer uma bobina que está associada a um pequeno circuito integrado, que é um amplificador de sinal de áudio. E aí eu tenho um resistor, 2 resistores e um capacitor, que fazem o papel de captura esse circuito integrado inteiro. Ele captura frequências eletromagnéticas no espaço e esse circuito integrado faz a conversão dessas frequências num sinal sonoro quando eu capturo as ondas de rádio. Às vezes eu capturo frequências comerciais de rádio, escuto estações com esse boneco.
às vezes eu capturo frequências desconhecidas, e aí é um trabalho bem especulativo de usar o boneco como um aparelho para me comunicar, mapear áreas onde é possível escutar algo que pode ser da ordem do inteligível ou não. Então tem essa deriva com esse objeto, que é um objeto lúdico também, tem essa dimensão lúdica também. Eu fiz algumas versões desse espectro, né, espectroide, como já chamei ele também, em outros objetos, buscando ativar também uma dimensão ritual, em diálogo com a ideia que eu já partilhei com vocês aqui, de pensar a mídia como uma médium também, né? Então, trago o boneco aí enrolado no fio de cobre, pensando nessas conexões possíveis. Atualmente, a gente tem trabalhado com um circuito semelhante a esse, numa série de... Eu tenho até uma aqui. Eu não posso ligar, porque como ela é muito sensível justamente às frequências eletromagnéticas, se eu faço perto do computador, eu ouço basicamente o ruído branco que o próprio computador produz, né? Então, é um tipo de aparato que é possível de ser utilizado longe de corrente elétrica, senão o que a gente ouve basicamente é os 60 Hz que está aqui em torno dessa mesa. Aqui, não sei se dá para ver um pouquinho o que é ele. Aqui tem um mini jack aqui, que é isso daqui, eu ligo ou numa caixa de som ou num fone de ouvido e a gente escuta. E essa daqui é uma flor seca de palmeira. Estou fazendo uma pesquisa agora com um bolsista de iniciação científica, André Tingui Botó. Ele é um indígena e a gente está conversando com as palmeiras, essa é a ideia. Então, ele está aldeado em Alagoas, o território sagrado lá chamado Uricuri. Uricuri é o nome da palmeira também. E aí, na conversa com o Uricuri, a gente está descobrindo muitas coisas sobre uma série de violências sofridas por esses povos, né? Por esse povo especificamente ali, no sentido da dificuldade de acesso ao rio que está ali no entorno, de como que tem alguns fazendeiros em volta que estão dificultando esse acesso. Então, o uricuri, a palmeira, tem se tornado mais escassa e é uma palmeira que é utilizada tanto em rituais quanto para construção, né? Só palha também para trançar cestos, trançar esteiras. Então, nessa conversa com o uricuri, trago essa imagem aqui também, a gente expande ainda mais também uma ideia de tecnologia e de arte, na medida em que, para André Tingui Botó, por exemplo, a palmeira é tecnologia, é arte, é alimento, e isso, de algum modo, conecta com o início da fala, né? Quando eu disse de como essa decisão epistêmica de separação em campos, isso é arte, isso é tecnologia, isso é ciência, isso é medicina, faz sentido para nós, mas não faz sentido para muitas outras culturas, né? Então, chegando agora na ideia da variantologia, que foi esse conceito que eu invoquei aí no meu resumo, a variantologia ela é um projeto de pesquisa, né? Um conceito também, proposto pelo Siegfried Zielinski, que é um teórico de mídia, um filósofo de mídia, professor da Universidade de Arte de Berlim também. Não sei se ele ainda está em Berlim agora, enfim, eu fiz uma parte do meu doutorado sanduíche lá e estudei com ele lá. E a variantologia, ela propõe pensar as histórias da arte, da ciência e da tecnologia
a partir de seus desvios, procurando recusar essa linearidade, como nos é proposta, e acessando um tempo profundo, que é como Zikwidzilinski chama, né? O tempo profundo das relações entre arte, ciência e tecnologia. Então, no caso dessa proposta variantológica alemã, se volta bastante, num primeiro momento, para alquimia, para as heranças da alquimia, né? Que é um momento pré-moderno, um momento antes da modernidade que produz essas cisões, e de como podemos traçar possíveis percursos quando fazemos esse retorno a esse momento desse tempo profundo, que é um tempo da paleontologia, que é um tempo dessas camadas sobrepostas, para pensar novas formulações tecnológicas, novos objetos tecnológicos, dentro dessa trança entre arte e ciência, não pensadas de modo apartado, mas entendidos como campos de imaginação. Então, essa variantologia ela tem produzido diálogos com conhecimentos, técnicas e artes do Islã, ou, né, da Península Arábica ali também. Então, acho que ele editou um volume muito dedicado a esses conhecimentos tecnológicos do mundo árabe, um outro da China, e aí chama China e Além, ou seja, é muito situada na Europa essa maneira de olhar para as outras culturas e pensar as outras formas de conceber arte, tecnologia, ciência e produção de conhecimento, relação com a natureza, relação com a sensibilidade. E eu tenho pensado em como a gente pode desenvolver uma variantologia nossa, uma variantologia ameríndia ou afrodiaspórica, baiana, brasileira, né, pan-americana, que incorpore essa noção, talvez não do tempo profundo, mas de um tempo espiralar, para conversar um pouco agora com Leda Maria Martins, que é uma pensadora brasileira, negra, que traz essa ideia desse tempo espiralar, que é um tempo que nos conecta às nossas raízes, às nossas ancestralidades. Então, acho interessante pensar esse tempo profundo, não apenas como essas placas, né, paleontológicas, mas como esse percurso que nos conecta com essa ancestralidade, que ela não é uma origem no passado, né, que a gente está resgatando, ela é algo que está em nós. Se a gente se concebe ainda dentro desse corpo vibrátil, dessas conexões sutis, desses invisíveis, fantasmagóricos, que a gente pode tentar acessar através da nossa sensibilidade ou de objetos que a gente invente. Então, a gente inventa o telefone, a gente inventa a internet, a gente inventa a câmera, mas a gente pode inventar a conversa com o uricuri, a gente pode inventar a conversa com o boneco. E, enfim, tem um aspecto bastante especulativo esse convite que eu estou trazendo para vocês, mas é uma especulação que tem uma intenção política também, de produção de uma imagem de arte e tecnologia implicadas uma na outra, né? Eu trouxe essas duas imagens agora aqui, deixa eu ver o que eu tenho depois. Tá, eu já vou me encaminhando. Quanto tempo que eu já falei, Matheus? Só para eu ficar atenta. Você falou em torno de 50 minutos. Olha, então eu vou tentar me apressar aqui. Porque agora eu cheguei na questão da variantologia, assim, que foi importante para colocar ela aqui, porque é um conceito que ainda não está tão assentado, né? Acho que Zielinski já tinha essa ideia do deep time, né? Do tempo profundo das mídias, desse entendimento das mídias através de um tempo profundo, que nos conecta com a questão da materialidade e com a questão epistêmica também, das divisões entre os campos do saber.
E eu acredito que variantologias são necessárias para a gente sair de discursos universalizantes, unidimensionalizantes, quando a gente pensa em arte e tecnologia, né? Às vezes a gente pensa em arte e tecnologia e já vem, já sei, é um projetor, alguma coisa interativa, assim, né? E é interessante a gente problematizar isso, assim. E eu estou tomando esse tempo para falar isso, pensando aqui como uma plataforma de arte e educação, efetivamente, né? Então, mais do que eu estar mostrando os processos somente de criação que eu desenvolvo, que nós desenvolvemos, mas falar realmente sobre esse exercício de pensamento, né? Aí eu faço só um pequeno parêntese, pensando ainda na ideia de tecnologia como um campo de invenção e imaginação, assim como arte. Eu fiquei muito impressionada quando, há uns anos atrás, foram publicadas essas imagens. Isso é uma forma de visualização do que seria uma onda gravitacional, né? Então, foi uma grande descoberta científica. Conseguimos, né, registrar as ondas gravitacionais, que era algo que Einstein havia previsto por equação, mas que não haviam aparelhos capazes de fazer esse registro. Então, veja bem, foi imaginada a onda gravitacional e foi trabalhado durante um século em um tipo de aparelho que pudesse captar essa onda gravitacional. E aí, quando o aparelho capta a onda gravitacional, olha, provamos que existe, mas provamos uma teoria que nós mesmos inventamos. Então, é muito curioso fazer um exercício de observação da tecnologia e da ciência, agora no caso, como áreas que inventam seus próprios problemas e inventam os aparatos para provar os seus problemas inventados. E apresentam essas invenções, essas criações, essas imaginações como verdades que legitimam um conhecimento por cima do outro. Então, o exercício de olhar para a ciência como um campo de invenção e um campo de imaginação não é um exercício de deslegitimar ou desacreditar suas produções, mas de colocar essas produções não hierarquicamente acima de outras, mas como outras formas de pensar e de imaginar o mundo. E aí, quando eu vi a imagem da onda gravitacional, eu me lembrei desse trabalho da Lois Fuller, que é essa dança que ela faz, né, com Serpentine Dance, que ela faz com esse vestido, e que foi um vestido que ela patenteou e que ele tem uma estrutura que permite que ela consiga mover as mangas do vestido como uma espécie de hélice. E eu fico até arrepiada, porque ela fez essa pesquisa em conversa com muitos físicos, né? Nessa época de efervescência, onde você tem cientistas conversando com artistas e imaginando objetos que não existem. E ela estava muito interessada na questão da natureza corpuscular e ondulatória da matéria, mas ela não era cientista, ela escreveu algumas coisas que ninguém deu muita bola. Então, tem um manuscrito dela sobre a natureza corpuscular e ondulatória da matéria, tendo o vestido que ela cria, com uma patente, tudo isso está numa biblioteca em Londres. Assim. Então, trago isso como uma pista interessante para a gente olhar para uma criação na arte e uma criação na ciência, enfrentando um mesmo problema, que é entender o comportamento da matéria, por assim dizer, né? Então, eu gosto muito dessa história e eu acho que faz parte desse percurso de arte e tecnologia trazer não apenas os meus trabalhos, mas os trabalhos que me inspiram a pensar em modos de questionar o sistema de validação científica e aproximá-lo dos nossos sistemas de criação poética. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena lembrar também de uma fala do Simondon. Simondon é também um filósofo da técnica, filósofo francês, escreveu um texto bastante importante para quem tiver interesse aí também,
que é do modo de existência dos objetos técnicos, né? A tese dele. E ele tem uma entrevista sobre a mecanologia, né? Que aí é já um pensamento sobre as máquinas, onde ele fala que nos faltam poetas técnicos, nos faltam poetas da técnica. E ele é um cara que, né, descreve um funcionamento de um motor como se estivesse falando de um quadro, né, de Da Vinci, assim. Então tem esse gozo mesmo, né, esse prazer estético na criação técnica que ele convoca, porque ele faz uma crítica aos laboratórios de pesquisa que estão subordinados a um pensamento da eficiência, a um pensamento da corporação, um pensamento capitalista, e que deixa escoar a poesia da técnica. Então, tem essa convocação da poesia da técnica, que eu acho que também dialoga com essa tentativa minha aqui, desses fios desencapados, de aproximar tecnologia de arte, né? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Vou aproveitar o tempo que ainda tem. Pensando na tecnologia como uma imagem também, eu trouxe aqui agora o Guto Nóbrega. Guto Nóbrega foi meu orientador no doutorado na Escola de Belas Artes da UFRJ, né? E o Guto tem um trabalho com plantas, com sensibilidade vegetal, né? E a gente fez algumas colaborações juntos, né? Eu fiz o Cine Planta com ele, onde a gente também, através de um circuito eletrônico, a gente capturava a sensibilidade, na verdade, a variação de potencial elétrico da superfície da folha da planta em interação com o nosso toque, a nossa respiração, e usava essa variação de potencial para controlar um sistema audiovisual. Mas eu trouxe o Guto aqui não apenas pelo plantrônico, Cineplanta, que a gente estava calibrando aí, mas porque no doutorado eu me lembro que eu estava muito preocupada com qual software que eu preciso usar, que equipamento que eu tenho que usar. E ele me falou uma coisa que eu trago sempre comigo, que se preocupa com a imaginação, porque pode ser que você precise de uma técnica que não existe, você tenha que inventar. Então, acho que quando a gente pensa a tecnologia desde a arte, mais do que a gente ficar subordinado, então eu vou precisar desse... Primeiro, conceber, inventar essa ideia, esse conceito. Pode ser que as técnicas para executá-lo existam, pode ser que não, né? Levaram 100 anos para conseguir fazer o objeto, para conseguir ver as ondas gravitacionais, né? Então, eu tenho um colega que tem uma ideia também que ele ainda não conseguiu executar, é o Lucas Canavarro. Ele quer fazer uma câmera que é uma câmera que capta apenas o extracampo. Então, para onde ela é direcionada, ela filma só aquilo que ela não enquadrou, por exemplo. Então, tá num embate aí, como faz isso, uma lente com espelho, enfim. Então, é sobre como formular problemas e tentar resolvê-los através de uma tecnologia que ainda não existe também. E como pensar essa tecnologia de uma maneira inclusiva, de uma maneira que não produza mais processos de expropriação ou invisibilização. Então, nesse sentido, o trabalho tanto com o Uricuri agora, quanto o Cineplanta e essas formas de acoplagem, assemblagem ou hibridação com processos naturais, apontam também para um desejo de articular processos tecnológicos de processos orgânicos ou naturais, sendo que a gente pode pensar a própria natureza como uma grande tecnologia, que é tecnologia mais sofisticada do que uma semente, que depois vai dar numa árvore, assim. Então, eu não sei se temos perguntas, eu posso... Pode seguir, Paola. Posso seguir? Então,
Dentro dessa ideia da conexão ainda desses aparatos constituídos entre partes orgânicas e partes componentes eletrônicos, eu fiz essa série de capacetes também. Então, a gente tem os objetos que são para ser segurados e que com eles é possível mapear os espaços, mas tem os capacetes também, que também a movimentação com eles é mais sutil, mas eles também permitem essa conexão invisível com as ondas que nos atravessam. E aí a gente entra também em diálogo com os circuitos de circulação de dados, né? E aí é um outro debate também, que é o espaço hertziano, e como esse espaço é ocupado, né? Quais frequências são ocupadas comercialmente, quais não, que tipo de regulação se faz para essa ocupação das ondas, que tipo de surdez a gente pode estar provocando com o ruído tão grande que a gente produz com os nossos aparatos eletrônicos, né? Então, com esses objetos de deriva espectral, por assim dizer, a gente faz uma espécie de descortinamento ou forma de tornar sensível, audível, imaginável esse espaço hertziano que nós não vemos, mas que nos atravessa, né? E aí tem uma série de discussões também se faz mal a exposição às antenas, ou se a radiação emitida pelos aparelhos pode ser nociva à nossa saúde, enfim. Aí sou eu usando um primeiro protótipo, aí um colega, César Baio, também, artista, trabalha com arte e tecnologia, fazendo uma deriva que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. No final sou eu com uma colher, aí foi uma colher de pau, onde eu também adaptei um circuito desse e fiz uma caminhada num cemitério e ouvi coisas também, aí imaginei coisas aí também. Então tem toda uma série de derivas nos cemitérios com esses aparelhos, uma época que eu entrei muito nessa onda das conexões com o além, num diálogo também com as poéticas de Hilda Hirst, né? E é isso. Acho que eu fiz bastante derivas aqui. Eu tinha algumas outras notas também, mas eu acho que eu gostaria de conversar com as pessoas. Estou me sentindo solitária aqui com os meus pensamentos. Legal. Então, a gente já tem uma pergunta aqui do Eduardo Maidan. E aí, enquanto a gente segue conversando também, vocês podem continuar interagindo também, trazendo novas questões, né? O Eduardo, ele diz assim: professora, ouvindo sua fala sobre a união entre arte e ciência, me lembrei da história que físicos e astrônomos no passado não se conversavam. E havia muita guerra de egos que nada ajudava no desenvolvimento do que hoje é a astrofísica. Pensando nisso, hoje temos projetos que unem arte e ciência, mas sinto que ainda são mais artistas que cientistas em si envolvidos nisso. Como uma falta de interesse da ciência, desde a academia, pela arte, sendo que a arte nesse contexto também é usada por eles, como, por exemplo, manequins e próteses que necessitam ser extremamente detalhistas, muitas vezes artesanais. Enfim, como nós artistas podemos ajudar nessa integração que pode ser tão melhor aproveitada? Desculpa a pergunta gigante, não, coube certinho. Bom tamanho. Não, obrigada, não, tranquilo. Realmente eu acho que até no comentário que eu fiz lá do Simondon, né? Eu acho que falta ainda, porque eu acho que o desenvolvimento científico ele ainda é muito pautado por um financiamento de pesquisa que tem um interesse de eficiência que não necessariamente é o campo da arte, né? Então, eu acho que é um desafio a gente trabalhar no sentido de fazer com que as disciplinas possam colaborar entre si, né? A gente vive dentro de um sistema
que considera o conhecimento separado em caixas e, como eu disse, procura nos apresentar o conhecimento científico como aquele que legitima as formas de produção de saberes, né? E hierarquiza isso, tornando outras formas de produção irrelevantes, por assim dizer. E aí, como você fala, né, a arte entendida apenas no sentido instrumental, de produção de manequins, mas é muito mais do que isso, né? Então, acho que teve uma... Eu fiz uma vez uma conversa com uma química, a professora Bárbara Carini, uma cabeça incrível, assim. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a importância da imaginação criadora. Então, talvez a gente pudesse começar essa aproximação entre campos distintos, entendendo a imaginação criadora como nosso solo comum e nos entendendo como imaginadores de mundos e deixando, na medida do possível, que essa imaginação criadora nos leve ou nos reconecte, se a gente quiser falar do tempo espiralar, porque ela não está nos apontando para um futuro, mas ela está nos colocando em reconexão com dimensões que já são nossas e que a gente parece se esquecer. Então, como que, se a gente consegue conceber nossas empresas científicas como processos de produção imaginadora e trabalhar aliado à arte, entendendo isso como uma forma de partilhar o sensível e produzir experiências sensíveis, estéticas e científicas a um só tempo, eu acho que a gente pode pensar isso. Mas eu acho que é um trabalho de não sei para quais gerações, assim. Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que essa discussão de arte e tecnologia trazida por esse webinário e por tantas outras instâncias que procuram aproximar esses campos apartados já é um movimento nesse sentido. Talvez seja um movimento que nasce de nós, nas artes, de fato, né? Somos artistas que estamos aqui fazendo esse gesto, né? Mas eu acredito que estamos conseguindo estabelecer algumas pontes. Assim. Você falou da astrofísica, eu lembrei de um projeto que a Fabiane Borges está conduzindo agora, é o SACI, que é uma pesquisa que ela tem em arte espacial. Ela está como pesquisadora do INPE, então ela tem trabalhado com poéticas espaciais. Então, são artistas trabalhando com cientistas dentro de conceitos para pensar a relação com o cosmos, com o espaço, com as viagens espaciais, com as órbitas dos planetas, com a vida extraterrestre. Então, eu acho que já existe uma relação muito forte entre arte e ciência. A própria ficção científica imagina cenários que depois a ciência vai executar. Então, por mais que haja uma construção já cristalizada e consolidada de que não, ciência não é ficção, ciência é ciência, ficção é ficção. Na verdade, a ciência é uma grande ficção. Alguém teve que inventar que era possível botar um avião voando no céu. Isso é uma imagem delirante, delirante essa imagem. Até o avião chegar no céu, pense quanto, assim, né? Da Vinci imaginava isso, um artista. Então, eu acho que nós temos todas as ferramentas para pensar arte e ciência juntas, mas a gente tem um grande empecilho aí, que é um modelo capitalista de exploração mesmo, assim, né? Que aí vai determinar o que serve, né? Em termos de exploração, eficiência, otimização do tempo. E você acha que em algum momento essa divisão epistemológica vai deixar de fazer sentido, assim? Do campo da arte, do campo da tecnologia, ou seja, em algum momento esses dois campos vão de fato se encontrar e se fundir? Você consegue imaginar isso de algum jeito? Eu consigo imaginar, eu consigo imaginar com a chegada justamente dessas outras epistemes, né? Aí eu tinha até colocado aí, vou voltar aqui.
E aí tem uma pergunta até do Javier também, desculpa, do Javier Pedrosa, que vai um pouco nesse sentido, assim, só que eu acho que ele traz um pouco da origem, que é assim, pela própria definição de tecnologia, todo artista trabalha com arte e tecnologia? Não? Assim, ele faz uma inferência, assim, né, de que, a grosso modo, a tecnologia e a arte sempre caminharam juntas. Sim, tem isso, mas na verdade o exercício que a gente está fazendo aqui, quando a gente pensa o campo arte e tecnologia, é justamente, né, a gente está próximo de uma ideia de arte e mídia. Então, arte e tecnologia tem várias nomenclaturas, né? Arte e mídia, arte e tecnologia, né? Arte e ciência. Tem sido denominado como um campo específico a partir do advento de uma série de obras produzidas, né, ao longo do século XX, que permitiram esse enquadro. Então, a gente tem lá, né, desde as primeiras conferências lá da cibernética, a participação de artistas também, uma grande mostra de arte cibernética que foi realizada nos anos 60, que ajudou também a pensar a arte e computação associadas. No Brasil, a gente tem várias tradições também interessantíssimas ligadas aos neoconcretos. Então, tem muitos caminhos possíveis, né, da gente pensar isso, né? Eu acho que não se trata da gente dizer todo mundo já faz arte e tecnologia, então nem precisa discutir. Não é isso, né? Para a gente não resvalar num vale tudo, assim. Em certa medida, se a gente vai na etimologia da palavra, né, tekné, esse radical grego, ele é tanto para a arte quanto para a técnica. Então, tem essa ideia de estar associado ao domínio da ferramenta, né? Dominar uma ferramenta para executar alguma coisa, né? Então, a técnica é isso. E aí a tecnologia é esse conjunto de ferramentas, esse conjunto de procedimentos, esse conjunto de processos para se chegar a algum lugar com um propósito. Esse conjunto de técnicas, esse conjunto de procedimentos, esse conjunto de ferramentas, e aí a gente vai tendo níveis de complexidade de tecnologia. Então, enfim, a pedra lascada é uma tecnologia, né, nesse sentido. Mas o que eu acho que eu tentei articular aqui é um entendimento da tecnologia a partir de uma cisão moderna entre arte e ciência, onde a tecnologia se desenvolve dentro de um projeto de dominação que, em muitos casos, invisibiliza, apaga, com muitas violências, outros modos de produção tecnológica, de produção de processos, né? Ferramentas, instrumentos e maneiras de se relacionar com a natureza, com os nossos próprios corpos, com a materialidade, né, do nosso universo, com os invisíveis, com os materiais e com os imateriais. Porque o que o telefone faz é se comunicar, né? Assim, olha que milagre, é um Wi-Fi. Isso é uma coisa de outro mundo, realmente. Então, nós olhamos para os nossos procedimentos tecnológicos como se eles fossem simples de serem explicados logicamente, e não aceitamos as outras explicações lógicas das outras tecnologias. Dizendo, não, isso é crendice, não, isso é invenção. Então, como é que a gente pode olhar para os modos de produção tecnológicos em suas diversas instâncias e culturas? E aí é isso que a variantologia procura fazer, entender a história das mídias, a história das tecnologias, a história das ciências, a partir de uma pluralidade de culturas. E aí eu acho que eu consigo responder um pouco a você, Matheus, que eu consigo ver esse horizonte na medida em que a gente abraça outras formas de saber. Olha para elas não com condescendência, dizer, tadinho, ele acha que isso comunica, né? Que é o que às vezes acontece, uma condescendência que vem de um pensamento de supremacia científica, que compreende as outras maneiras de explicar o mundo e produzir ferramentas de relação com o mundo dentro de uma chave etnográfica, antropológica, né? Ritual. Não, isso não é científico, isso é ritual. Mas entrar nessa sala aqui, nós fizemos um ritual hoje. Testa, vê se o microfone está funcionando, liga a câmera, oi, está mudo. Isso é um ritual.
A gente não quer chamar de ritual, mas isso é um ritual. Então, como é que a gente pode mesclar vocabulários? Eu acho que a gente tem feito isso. Eu acho que tem muitas pistas sendo trazidas. Eu acho que a presença agora, por exemplo, nessa pandemia, do Ailton Krenak, como uma das grandes vozes. O Ailton Krenak está fazendo live com todo mundo. Ele foi no Serginho Groisman outro dia, gente. Então, assim, isso é parar para ouvir outra voz. E com legitimidade. Ninguém está ouvindo ele com condescendência, não. Ele está vindo assim e está todo mundo ouvindo. Todo mundo não, mas tá sendo ouvido, né? O livro dele, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, é um best-seller, para a gente falar nos nossos termos, né, de mercado editorial, dinheiro, etc. Então, eu entendo que há muitos movimentos sendo realizados no sentido de alargar o nosso entendimento pobre do mundo, porque é muito pobre o que a gente faz se a gente chega num plano que o conhecimento validado é esse só, né? Eu estava numa conversa ontem com o meu filho, enfim, só para concluir, a gente estava falando sobre patentes de remédios, né? E como que uma sabedoria dos povos da floresta, dos ribeirinhos, dos quilombolas, enfim, de que conhecem, sabe? Essa planta serve para isso, essa planta serve para aquilo, e é um conhecimento que é desvalorizado, o conhecimento chamado de conhecimento popular. E aí o conhecimento científico é o quê? É pegar o princípio ativo da planta e colocar numa patente e vender numa bisnaga, mas no final das contas é a mesma coisa. Só que aí a gente aceita, né, o produto da Bayer, mas aí o ribeirinho a gente fala, coitado, não sabe, um ignorante, está pegando aquela planta ali. Então eu acho que tem muitos movimentos sendo feitos, mas, enfim, é um trabalho de todos nós, eu acho, sabe? É um trabalho de todos nós. E eu vejo muitos movimentos nesse sentido. Essa conversa, eu sou artista, estou lá nas artes, mas eu tenho um desejo de trabalhar com a Bárbara da Química, com a Rose Catemari da Física, para a gente inventar coisas juntas mesmo. E tentar quebrar essas. Não de eu estar como uma artista ilustrando um processo químico dela, mas sei lá da gente entrar no laboratório e fazer alguma coisa. E aí tem muitos artistas, enfim, fazendo isso, né? Tem Rosa Barba, que é uma artista incrível, que trabalha com materialidade também, começou a trabalhar com filmes e estava fazendo trabalho com planetário também. Eu acho que a imaginação dentro desse campo de arte e tecnologia, ela contribui demais para essa reunião. Ela pode contribuir, né? Eu acredito. Joia. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Eu vou fazer uma, então. Pode? Que é pensar desse lugar que a gente ocupa e de tudo que a gente constrói é desse lugar, né, do antropo, assim, né? E como é que eu fiquei muito interessado nesse seu trabalho com o Guto Nóbrega, né, que trazia as plantas para uma composição, assim, para um pensamento, para uma criação e para uma intervenção. Queria que você falasse um pouco disso. Assim, há pouco tempo eu estava lendo um livro do Stefano Mancuso, que Democracias Verdes, Sim, né, que sim. é impressionante, assim, como é que ele traz uma coisa que para mim era inimaginável de se pensar um diálogo das plantas com a robótica, assim, né, de pensar androides que não são androides exatamente, que são plantoides, né, assim, enfim, queria que você trouxesse um pouco dessa experiência que você Claro, teve. de repente eu coloco ele aqui um pouquinho, Uhum. deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Vou parar de compartilhar ali o slide. E aí eu vou compartilhar agora
compartilhar aqui o portfólio. Só um minutinho, gente. Aí estou aqui agora. Tecnologia. Tecnologia. Vou fechar essa janela. Estou com 2 telas aqui para poder ficar. Parte dos rituais. Parte dos rituais, exatamente. Não, aí tem a ver com performance também, dá para a gente falar muita coisa legal. Pronto. Espera aí que eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Pronto. Chegou. Então, chegou. O Cine Planta, ele começou... Vou deixar ele rolando ali enquanto eu estou falando, e aí depois eu boto um pouquinho do som dele. Ele começou... Deixa eu ver aqui. Pá. Começou o seguinte, o Guto coordena esse laboratório, que é o NANO, que é um núcleo de arte e novos organismos. Então, já tem, como o próprio nome indica, uma ideia de, através de um pensamento sistêmico da arte, constituir organismos híbridos que são compostos por processos computacionais ou eletrônicos, digitais ou analógicos, e organismos, no caso, plantas, né? A pesquisa do Guto é muito em cima da sensibilidade vegetal e tal. Então, ele tinha feito um trabalho dele que era um robô, efetivamente, né? Que tinha uma articulação ali, que ele se movimentava, o breathing, se movimentava a partir da respiração. Então, respirando próximo da estrutura criada, esse robô movimenta suas pernas, por assim dizer. Então, uma ideia de, através de um processo que associa um conhecimento científico, arte e tecnologia, estabelecer uma espécie de diálogo com a planta, mediado por essa interface híbrida. E eu fiquei muito mobilizada quando eu cheguei no laboratório, porque eu tinha meu problema na época era que eu queria um cinema ao vivo. Eu comecei hoje aqui com vocês, né, fazendo uma brincadeira com ao vivo, tá vivo, tá morto. E eu tinha uma ideia de pensar efetivamente como é que eu poderia fazer um cinema vivo, que não fosse... como que eu poderia conceber como vivo um processo de produção de filme, de projeção de filme, por assim dizer, né? Então, eu estava num embate com como é que eu vou programar isso, se seria uma programação aleatória, se seria uma narrativa que seria disparada por sensores de presença, enfim, tinha uma série de possíveis caminhos. E quando eu vi essa possibilidade de estabelecer uma relação com a planta, eu pensei em usar essa tecnologia para disparar um sistema audiovisual. Aí aqui, vocês estão vendo nessa imagem aqui, tem a tela, tem a placa, que chama Plantronic, né? Que aí é um circuito eletrônico bem complexo, aí você tem os capacitores, resistores, enfim, potenciômetro, uma série de elementos. Foi o Guto que fez, eu não manjo muito de eletrônica, então, assim, é uma placa que permite que essa variação do potencial da planta circule dentro dessa placa. Ela vai produzir uma variação numérica, porque está associada a um Arduino, que é um microcontrolador, que faz a conversão entre essa energia elétrica, né, que na superfície ali a planta conduz
eletricidade. Quando você molha, se ela está mais molhada, aí entra toda uma delicadeza dessa poética também, que a gente tem que molhar um pouco a planta para depois colocar a pinça na planta. Aí, às vezes, eu botava saliva. Aí vai ficando uma coisa também meio sensória, sensual, sensitiva, dessa relação com esse organismo. E quando eu calibrava a planta, ela tinha uma resposta, né? Quando outra pessoa chegava, ela tinha uma outra. E aí a gente entra nesses processos que a gente não sabe se a gente está imaginando ou se de fato a gente está vendo, porque não estamos num laboratório com todas as condições ideais, de que não tem nenhum vento, não tem nada, né? Não estamos isolados. Então, produzimos essa pesquisa num espaço que tinha interferências. E eu montei ela em alguns espaços diferentes. Assim. Então, a gente tem essa placa daqui, que ela... Vou botar o play aqui. Eu fiz algumas versões dele, Matheus. Eu estou compartilhando o som? Som está partilhado? Não. Não? Então, espera aí que eu vou parar de partilhar e vou partilhar o som também. Share computer sound. Share. Então, a estrutura, ela tinha um projetor que estava apontado a 90 graus para a planta e esse projetor estava ligado num computador que estava rodando o Modulate, que é um programa de DJ, e aí eu tinha uma série de clipes de vídeo nesse programa e os clipes eram... Só abaixar um pouco. Muito alto, né? Melhorou? Melhorou. Desculpa, gente. Pronto. Mas, então, eu tinha uma série de clipes de vídeo e um sintetizador de áudio que eram acionados a partir dessa variação do potencial que estava traduzida em número. Então, a gente fez um mapeamento, uma programação em Pure Data, onde se a planta oscilasse numa faixa, né, se essa interação oscilasse numa faixa numérica, eu teria a predominância das imagens tal, tal e tal. Né? Então, a gente fez um mecanismo, que funcionava como um mecanismo. Assim. Num primeiro momento, eu fiquei bem satisfeita, assim, mas depois foi muito curioso, porque eu acabava um pouco frustrada que eu queria controlar, e aí isso virou um embate, porque, peraí, você não queria fazer um processo onde você não tivesse o controle e o controle fosse partilhado com um processo vivo? Agora que você está partilhando o seu processo com um organismo, você está reclamando que ele não está fazendo do jeito que você quer? Aí eu entrei num certo parafuso com isso também, né? Do que significa essa acoplagem. Se eu estou colocando a planta como minha escrava para fazer uma coisa, ou se eu estou realmente disposta a ela me dar uma coisa que pode ser desconfortável. Porque às vezes era rápido, às vezes a imagem não tinha permanência. Ou será que por que eu escolhi essas imagens? Né? Eu estou projetando o meu imaginário na planta e dizendo que é ela que está fazendo? Quem é que está fazendo o que aqui? Aí eu ficou lindo como uma escultura, assim, com as imagens e tal. Eu exibi algumas vezes, a gente participou de um festival live cinema. Aí aqui tá, ó. Lá de dentro mesmo. Mas aí, para mim, o que eu fui aprendendo mais... Para mim, o que foi me dando mais insights e caminhos nesse processo foi que, por exemplo,
a gente se preocupou em fazer um mapeamento muito bem feito das folhas, para que a projeção cobrisse, né, de um modo bem acabado as folhas. Só que a planta cresce, se mexe, muda, sai do lugar. Então, e aí eu ficava às vezes assim, ai, tá errado, ai, saiu. E aí depois eu falava, não, é sobre isso, é sobre não ter o controle, sobre ver a planta crescer, sobre o mapeamento saiu do lugar. Aí eu poderia, o que vamos fazer? Vamos colocar, então, né, uma câmera para mapear de novo em tempo real, cada mudança que a planta fizer, o mapping vai andando. Mas aí não era isso. Aí eu dei uma travada um pouco com esse trabalho, assim, e depois eu voltei para refazê-lo de um modo que eu gostei muito, que foi até a convite do Lucas, que foi ao ar livre, e num festival eletrônica que acontece em BH, em Belo Horizonte. E aí a gente foi para a Praça da Liberdade, e aí a gente ligou o sistema numa planta da praça e a gente apontava as imagens para uma árvore e a gente colocou uma série de palavras. Na verdade, eu peguei o texto das 13 ecologias do Félix Guattari, que é um texto que eu tinha até separado uma coisa para compartilhar com vocês, né? Que é essa ideia de pensar uma ecologia das subjetividades, das sociedades e do meio ambiente, né? Também numa ideia que eu prezo muito do Guattari, essa ideia de uma pós-mídia, né? Um momento pós-mídia onde múltiplos sujeitos vão trabalhar em vias de singularização, e eu acho que de algum modo a gente falou disso hoje, mesmo sem ter nomeado, mas a gente falou dessa era pós-mídia e das múltiplas vias de singularização dos muitos sujeitos. Mas aí era o texto do Guattari, como se fossem as palavras-chave do texto do Guattari, como imagem, e aí aí na minha invenção era a planta lendo Guattari. E aí o texto ficava muito doido, assim, porque aí iam sendo várias palavras projetadas numa velocidade cineticamente não agradável à nossa leitura, mas que no seu flick iam produzindo sentido e a gente ia lendo o texto de algum modo, através dessa frequência da troca de eletricidade ali com a planta, assim. E aí eu fiquei feliz de voltar ao trabalho com essa releitura desse modo, assim. É isso. Aí aqui está esse cargo collective aqui é um portfólio meu online, enfim. Eu vou botar também o Balaio Fantasma, que é o nosso site de pesquisa, do laboratório de pesquisa, porque o portfólio ele está relacionado aos trabalhos que eu desenvolvi aí antes, até de eu estar professora da UFBA, né? Então, ele foi muito na época do doutorado, que eu terminei em 2016, assim. Aí ele está em inglês, porque eu estava lá na Alemanha, fiz tudo assim. Mas agora, nesse outro site que eu estou colocando o link aqui do Balaio Fantasma, então, os processos, tem textos que enfim, que eu produzia. Você está compartilhando na tela? Ele está carregando, ele vai tá. carregar, que ele está lentinho. Tá lentinho. A internet, ela tá dizendo, conversa mais aí que eu já vou. Mas o que a gente está vendo agora é uma aba, parece que é uma entrevista da Denise. É o que está mostrando aqui pra gente. Cadê? É. Estranho. Então, vou dar stop e vou share de novo, tá? Tá. E aí a gente tem mais uma pergunta também. Ótimo. Fico feliz. Gosto de conversar. O Eduardo está conversando bastante com a gente também. Ele diz assim, você já citou alguns nomes, mas gostaria de conhecer mais algumas das suas referências de artistas e trabalhos brasileiros, tanto do passado quanto contemporâneos, dentro dessa fala de hoje. Massa.
Então, artistas contemporâneos. Olha, uma artista, não sei se a entrevista da Denise que Matheus falou agora, se era de Denise Agassi, não sei se era ela que tinha aparecido ali, mas já que me pediu, Denise Agassi, que ela é uma artista, enfim, tem vários trabalhos aí de net art também. Ela tinha uma plataforma que atualmente não está disponível mais, porque acontecem, às vezes, né, trabalhava com vários APIs de YouTube, Twitter, e aí, às vezes, esses trabalhos de net art, eles precisam estar sempre sendo atualizados, porque as formas como as informações são coletadas, os protocolos se alteram, e aí os trabalhos saem do ar, né? Então, isso é net art, né? Da necessidade dessa manutenção constante, da reprogramação dos processos, porque a arquitetura das redes ela é cambiável. Então, a Denise Agassi é uma artista que eu gosto bastante, porque eu acredito que ela traz essas discussões, esses pontos aí que eu abordei. Essa plataforma dela se chamava Mídia Magia, inclusive. Então, a gente troca muita ideia sobre essa dimensão mágica das tecnologias mesmo, e de como que a gente pode pensá-las como formas de reconexão com as nossas naturezas e as nossas ancestralidades, né? A gente conversa bastante, então acho que ela seria uma primeira referência, assim. Agora, cito uma referência agora e falou Denise, eu lembrei dela, assim. O Guto, que eu já falei aqui, Bambose, que eu já falei aqui também. Bruno Viana é um artista que enfim, que eu admiro demais também. Bruno Viana, ele é cineasta também, enfim, é engenheiro também, e é uma pessoa que tem uma preocupação grande com a questão do acesso e com a democratização das tecnologias, assim. Então, todo esse debate do software livre, né, da gente trabalhar em prol de uma ciência cidadã. Então, ele teve um projeto, uma época, de ciência cidadã também. Ele coordenava um núcleo que era Nuvem, que era uma estação rural de arte e tecnologia. Um espaço incrível, que tinha desde uma mini hidrelétrica, assim, até ciências da roça também, como chamava, né? A Cíntia Mendonça, que na época era companheira dele, e que agora tem um espaço que chama Silo, né? Que também procura articular esses conhecimentos ancestrais, né? O conhecimento da terra, o conhecimento... São conhecimentos milenários, né? Para a gente falar do tempo profundo ou do tempo espiralar. Então, são artistas que me inspiram nesse sentido de buscar essa reconexão, juntar essas duas pontas desses fios desencapados, né? Da gente estar numa conexão com a natureza, num diálogo com a natureza, e usando as tecnologias a serviço desse diálogo, e não para nos afastar, assim. Então, citaria aí esses, assim como meus contemporâneos, meus colegas, que eu tenho o privilégio de ser amiga e ser parceira e colaborar em projetos, assim, né? Tem muitos, gente. Eu tive muitas fases também, né? Enfim, então hoje eu fiz um recorte aqui com vocês mais epistêmico, né? E filosófico, assim. Mas eu tenho uma vigilância. Então, e como tenho uma trajetória que vem do audiovisual, do cinema, assim, eu tenho uma formação que também deve muito aos circuitos de vídeo. Aí, nesse sentido, Bruce Nauman, Peter Campos, o próprio Nam June Paik, todos esses pioneiros da videoarte que pensaram as questões relacionadas à presença, à telepresença, ao vídeo em tempo real, ao Estatuto da Imagem, que ao ver e ser visto pela imagem do vídeo, e essas possibilidades de jogos de alteridade e presença através de circuitos, né, de câmera, aquele trabalho, eu acho que é Bruce Nauman,
corridor tape, que você não consegue, você só consegue ver a imagem, aparecer na imagem se você sai do espaço. Mas aí, se você sai do espaço, você não se vê na imagem, né? Então, todos esses jogos de questionamento da imagem e de tensão dos limites da câmera e da possibilidade de efetivamente se ver na câmera é algo que me interessa bastante, assim. Aí eu tenho um trabalho, inclusive, que eu fiz com o Bruno, que participou de uma curadoria do Lucas também, que é uma caixa preta que se você está do lado de fora e você escuta que tem alguma coisa acontecendo lá dentro, você vê um pouco de imagem, assim, só que ela é toda preta. Aí quando você entra, é uma projeção onde tem pessoas fazendo alguma coisa que elas rapidamente se escondem e disfarçam porque você chegou. Então é como se fosse uma espécie de cinema interditado, assim. E o Bruno Viana que fez a programação disso. E idealmente era um exercício que eu tinha pensado, se eu fizesse uma coisa que ninguém conseguisse ver. Foi um exercício assim mesmo. Então é um filme que ninguém vai ver. Se alguém chegar, o filme para. Não tem filme para ninguém. E aí a gente tinha feito isso. E aí era o gato de Schrödinger, né? O filme está vivo ou o filme está morto? E não dava para ver o filme. Só que eu tinha feito todos os ensaios e os testes para a realização desse trabalho num espaço que eu consegui cedido no Parque Lage, que tinha um pé direito muito alto. Então, eu tinha uma câmera que mapeava o espaço, aí ela mapeava o espaço realmente quando a pessoa entrar, porque essa câmera que informava o sistema que o espectador entrou e que o filme parava. Só que quando eu montei isso no lugar da exposição mesmo, o pé direito era baixo e aí a câmera mapeava um espaço menor. Então, o espectador, dependendo de onde ele ficasse, ele conseguia ver. Aí, num primeiro momento, eu fiquei triste, porque, poxa vida, não consegui, caramba, sofrido, fiquei uma noite sem dormir. Mas depois eu entendi que aquilo permitia um tipo de jogo. Talvez se alguém entrasse e a câmera parasse, a pessoa fosse embora, como era o meu desejo inicial. Mas tinha as pessoas que falavam, não, vou ficar aqui e vou ver, vou ficar aqui e vou ver. E aí começaram esse jogo, assim. E aí, para mim, foi bem interessante. Isso tudo dentro daquela pesquisa do filme vivo ou filme não vivo, né? E também de pensar de uma maneira negativa a interação. Porque normalmente a gente pensa a interatividade. Se eu fizer isso, acontece isso, né? Mas essa interatividade era, eu não posso estar assim. Então, enfim, só para compartilhar com vocês. Tá aqui no... Cadê? A gente vai colocar depois, né? Esse vídeo depois vai estar disponível no site do CV Educativo. Tá, a gente coloca todos os links, assim. Tá, então, aí tá aqui. Se você quiser mandar aí... as referências também, a gente coloca. Vou mandar. Eu tinha até falado que ia mandar, né? Mas a gente preparou... Foi Não, mas rápido a nossa vida. vira um outro trabalho, é só se quiser. Senão as pessoas assistem e vão com a canetinha na mão, anotando. Não é isso? Massa. Gente, acho que chegamos ao final. Tem mais alguma questão? Você quer fazer alguma fala final, Paola? Alguma fala final? Eu espero ter contribuído com muitas derivas, né? Assim, acho que a gente falou de muita coisa aqui. Eu pensei agora, eu tinha feito uma nota aqui que eu acabei não falando. Na semana retrasada, eu conversei com o Jaider Isbel, que é esse artista macuxi que está participando, né, de uma mostra grande aí da Veshua, né, e também está na Bienal, enfim. E ele fez uma leitura comentada de um texto dele, que é Arte Indígena Contemporânea, Armadilha para Armadilhas. E aí a gente ficou falando sobre isso, sobre pensar a arte como um campo político estratégico, né? Para a gente desviar das armadilhas, mas fazer dela uma armadilha também, né? Então, conversando um pouco aí com a pergunta que você trouxe, que acho que foi Eduardo que trouxe também, né?
como é que a gente pode sair dessa armadilha da separabilidade dos campos do conhecimento, das hierarquizações do saber, né? Aí eu acho que a arte pode ajudar nessas armadilhas de construção de saberes plurais, entrelaçados, em fios desencapados, onde saem muitas faíscas e onde as tecnologias podem se comunicar e não produzir os apagamentos e as violências, né, simbólicas, epistêmicas e concretas que a gente tem experimentado, né? Tem sido muito difícil essa experiência de viver no computador, né? Então, assim, é muito diferente fazer uma reflexão sobre a tecnologia num contexto onde a gente, falando das tecnologias digitais agora, né, e eletrônicas, é muito diferente a gente fazer essa reflexão num contexto onde a gente poderia prescindir delas, né? E nesse contexto atual, onde elas se tornam incontornáveis, né? Então, acho que eu já falei bastante, assim. Eu acho que me despeço, se não houver mais perguntas, mas me coloco à disposição também das pessoas, aí vou deixar os meus links aí. Nosso laboratório é aberto a colaborações, e é isso. Oba! Paulo, então eu queria fazer um agradecimento a você mesmo, assim, muito obrigado, assim, por compartilhar conosco um assunto denso, assim, né? Eu acho que você fez de uma forma muito delicada, eu acho que trazendo com muito talento, né? E agradeço ao público também por nos receber, por compartilhar com a gente essa noite. E depois esse conteúdo tá no ar para a gente poder rever, porque acho que é preciso também. Acho que são muitas informações, muitas referências, muitas reflexões, né? Assim, para a gente que está vivendo esse momento difícil da humanidade, talvez é o momento da humanidade repensar toda as suas práticas, né? E talvez usar as suas tecnologias para outros fins mesmo, como já tem sido feito, né? Obrigado. Eu queria agradecer a todos, então. Boa noite, gente. Valeu, Paola. Valeu!